chame, convida Jesus para de verdade se tornar vivo na sua vida e você conhecer ele de verdade. Galera, durante muito tempo mesmo, a minha vida espiritual e a minha vida com Deus, o meu relacionamento, ele era diferente da maioria dos relacionamentos. Quando um cristão se converte, quando alguém aceita Jesus, quando alguém conhece o cristianismo, essa pessoa normalmente ela tem uma forte conexão com Cristo, né? Mas não foi assim comigo. Para mim não foi desse jeito. Quando eu comecei a entender as coisas, eu tive uma forte conexão com Deus Pai. Porque eu não tinha uma figura de pai muito presente, então eu me conectei muito com a figura paterna de Deus. Então, aquilo que o diabo tentou destruir, que era a paternidade, na verdade, ao invés de me afastar de Deus Pai, me trouxe muito mais para perto dele, me deixou assim muito próximo dele. E daí, eu sempre tive um relacionamento muito assim com Deus. E eu sempre orei as coisas, tudo aquilo que eu fazia, Jesus Cristo para mim não passava de uma frase no final de uma oração. Ele não era uma pessoa, ele não tinha um desejo, eu não queria entender muito sobre ele, sabe? Eu entendi assim que ele foi, tem gente falando eu também. Eu entendi assim que ele veio, que Deus mandou ele, que ele e Deus eram um só, então não precisava nem preocupar com ele, não estava nem aí com ele. Sendo bem sincero com vocês, eu sempre me lidei com Deus direto. Deus, preciso disso, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. E eu sempre falava com Deus, eu sempre buscava Deus, e para mim Jesus Cristo não passava de uma frase no final de uma oração. Para mim, Jesus Cristo era assim, em nome de Jesus Cristo. Esse era o papel de Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo veio e morreu no meu subconsciente, tá? Não estou dizendo que era isso que eu pensava conscientemente, mas eu pensava assim, Jesus Cristo tinha vindo, morrido na cruz do Calvário para que a gente pudesse acrescentar uma frase na nossa oração. Para que antes da gente pedir perdão pelo nosso pecado, a gente falasse em nome de Jesus. E para que depois que a gente pedisse alguma coisa, a gente falasse em nome de Jesus. Então, para mim, Jesus não passava de 3 palavras, em nome de Jesus. 4 palavras, em nome de Jesus. Era isso que era o papel de Jesus para mim. Não conhecia ele, não sabia quem ele era de verdade. Não tinha, mesmo tendo lido a Bíblia, mesmo tendo estudado, não tinha intimidade com ele, não tinha conhecimento sobre ele, não sabia quem ele era, não tinha relacionamento com ele. Então assim, eu até buscava, tentava ter, mas não conseguia, sabe? Eu tentava orar para Jesus, eu tentava falar com Jesus, mas não ia, não fluía. E eu tentava chegar direto, aí eu já chegava direto em Deus. E existe umas coisas que vão acontecendo, tipo assim, que eu creio assim que Deus, ele é a figura de Deus Pai, sabe? Ela é uma figura do Pai. Então assim, o Pai, ele vê o filho ali, que é uma criança, e ele ignora certas coisas e atitudes que aquela criança faz, porque ela é uma criança. Então assim, uma coisa que um bebê faz, ou alguém que está começando, ela é diferente do que o pai vai cobrar de um adulto. Então quando nós começamos a entender sobre as coisas do mundo espiritual, sobre as coisas do mundo de Deus, nós somos bebês, tá? E bebê, ele toma primeiro leite. Depois de um tempo ele começa a comer papinha. Depois de um tempo ele começa a comer arroz e feijão. Depois de um tempo ele começa a comer picanha, né? Quando ele já vira grande, quando ele cresce, né? Quando ele já vira grande, não, quando ele cresce. Então assim, eu via Deus como o justiceiro. Aquele cara assim, eu fazia as coisas certas, né? Tentava fazer as coisas certas. Vocês sabem a minha história, não era tão certo assim, mas eu tentava, né? Como diz a palavra, eu procuro fazer o bem quando eu vejo já fiz o mal. Mas eu tentava fazer as coisas certas por medo de Deus. Hoje eu não faço as coisas, eu não busco fazer as coisas certas hoje por medo de Deus. Eu busco fazer as coisas certas por amor de Deus. Então assim, é diferente, mas antes eu fazia por medo. Eu ficava imaginando ele como um cara grandão assim, com uma lupa no sol e um monte de formiguinha embaixo. E nós essas formiguinhas que ele ia queimando assim, eu vou queimar esse daqui agora eu vou queimar esse, agora eu vou queimar aquele. Era assim, essa é a imagem que eu tinha assim de Deus. Então eu ficava tentando agradar ele. Não, eu vou fazer isso aqui. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso. Isso aqui eu vou fazer diferente. Para tentar atrair a vontade dele. Para tentar entender quem ele é. E tipo assim, de verdade. Né? Como fala Paulo, isso mesmo. Né? Quando eu era criança, agia como criança. Isso mesmo. E daí, perfeito, gente. Entendi
que o meu relacionamento estava errado. Sabe quando eu entendi que o meu relacionamento estava errado? Quando eu entendi que tinha uma trindade, que existia três, e que os três eram um só, mas que eles têm personalidades distintas, eles têm algo diferente entre eles. Eu já vou mostrar o vídeo, fica tranquilo. Eles têm algo diferente entre eles e que eu deveria aprender a me conectar com um e com o outro. E daí, no final do ano passado, aproximadamente, exatamente um ano atrás, assim, em dezembro do ano passado, eu orei o Pai, né? Eu gosto muito de orar dentro do carro, sabe? Enquanto eu tô dirigindo, eu indo batendo papo com Deus. E isso aí, os meus videomakers me atrapalham, porque daí eu não... Quando eu ando com o videomaker, não dá pra ter a mesma coisa, né? Então, ainda bem que a maioria das vezes eu oro em inglês, né? Eu penso em inglês, eu oro em inglês. Então assim, aí eu tô lá, eu orando e tal, aí eu falei com o pai, papai, me dá um relacionamento com Cristo? Na verdade não, eu primeiro pedi assim, pai, eu sei que alguma pessoa pode ter aceitado a Jesus através da minha vida, mas eu queria assim que uma pessoa aceitasse assim diretamente pela minha vida, sabe? E aí aconteceu, e foi o Pedro, meu sócio, o primeiro. E daí depois disso aconteceu com milhares de pessoas, já foi sei lá quantas milhares de pessoas já aconteceu. E eu peguei e falei assim, me dá um relacionamento íntimo com Jesus, me dá um relacionamento íntimo com Jesus, eu queria conhecer Jesus de verdade. Sim, de boa, e beleza. Daqui a pouco eu vou para os Estados Unidos, uma viagem de lazer, Disney, etc, etc. Apareceu uma oportunidade de eu ir no Método IP do Pablo. Então eu conheci o Pablo lá nos Estados Unidos, o Pablo insistiu, não, vem no Método IP, eu vou até te dar de presente e tal. Eu falei, não, mano, eu quero atrair essa... Eu quero te honrar também e tal. Então eu fui no Método IP e dentro do Método IP, em um determinado momento, não é que o Método IP que fez ou nada disso, não, ele, lógico que é uma ferramenta extraordinária. Mas assim, lá dentro do Método IP, tive um encontro real com Cristo. Encontro real, assim, e aí mudou completamente. Eu acho que era dia 7 ou 8 de janeiro de 2020. Olha para vocês verem, eu me batizei com 12 anos de idade. E eu só fui conhecer Jesus Cristo no dia 7 ou 8 desse ano. Olha que doideira. Dia 7 ou 8 desse ano que eu fui conhecer Jesus Cristo. Mas você não já tinha aceitado Jesus? Já. Você não já tinha feito? Já. Mas eu não conhecia ele de verdade. O meu relacionamento com ele era esse. Era uma frase no final de uma oração, em nome de Jesus. E aí, beleza. Dentro do evento, tem gente perguntando como que aconteceu e tal. Eu tive assim, eu aprendi muito sobre quem eu era de verdade, qual era a minha real identidade, como que o inimigo estava me lascando aqui na terra. E eu aprendi muito sobre antirreligiosidade também. E a partir daquele dia, mudou completamente. Ele não foi mais uma frase na minha oração. Ele passou a ser uma pessoa de verdade. E foi extraordinário. E mudou muito. Mudou muito, muito, muito mesmo, sabe? Mudou muito. E eu aprendi. E eu gostaria que vocês aprendessem, tá? Me abençoou muito, sabe? Me abençoou muito. Foi extraordinário de verdade. Então, esse ano foi extraordinário. E Cristo tem sido, assim, de verdade, o centro. E tem sido de verdade o maior exemplo de todos. E eu fui entendendo tudo, assim, fui buscando entender mais sobre eles, mais sobre como que ele era, como que eu deveria me conformar à imagem dele, mais como que eu deveria parecer com ele. E foi muito bacana isso. Na live de finanças do Allianz Parque, finanças, nós aprendemos sobre finanças e mais de 5.000 pessoas, mais de 15.000 pessoas aceitou a Jesus Cristo na live de finanças, gente. Depois várias outras lives e milhares de pessoas já aceitaram a Jesus depois daquilo que ativou lá no início do ano? Não foi no início do ano. Ativou em dezembro, quando eu orei. Quando eu pedi ao Pai. Fala pessoal, ó, o que você está assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira às 6h01 da manhã. O preço que eu cobro para você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6 horas da manhã, não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h01 pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo, então não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí, valeu! O que eu quero que vocês saibam, tá? Eu já falei algumas vezes pra vocês, mas assim, aquela pergunta que eu já fiz pra vocês uma vez, o que derrubou, o que matou o gigante? Foi a espada
do gigante, foi a pedra de Davi ou foi a palavra que Davi lançou? Foi a palavra que Davi lançou. Então assim, não tira nunca a glória de Deus e coloca no homem não, senão você vai cometer idolatria. Então libere a palavra, declare a palavra e chame, convida Jesus para de verdade se tornar vivo na sua vida e você conhecer ele de verdade, você entender quem ele é e você de fato ter um relacionamento íntimo e pessoal. Íntimo quer dizer intimidade, melhor amigo, amizade, de contar segredo, de poder se abrir. Então assim, íntimo. E que você possa ter intimidade também, de você poder falar qualquer coisa, aquilo que você quiser falar com ele. Então assim, que você possa ter esse relacionamento com ele. Então peça ao Senhor de verdade, fala: Pai, eu quero ter um relacionamento com Jesus Cristo, teu Filho. Eu quero assim conhecer ele de verdade. Eu quero conversar ele de verdade e entender quem ele é, quem eu sou nele, como que é que eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com ele.